Te ajuda demais, porque no seminário 2 o Lacan trabalha muito bem as noções de desejo, verdade e já introduz o conceito de grande outro. Bom, antes de falar um pouquinho aqui do seminário 2, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho aqui para ter as notificações dos próximos vídeos. O seminário 2 do Lacan é o Eu na Teoria de Freud na Técnica da Psicanálise, é um seminário de 1954, 55, ou seja, um Lacan que já tem mais ou menos aí, né, 54, 55 anos e mais ou menos 20 a 25 anos de estrada na psicanálise. Lembrando que ele começa a entrar nos anos 30, né, após a publicação da sua tese de doutorado, e já é um Lacan que está começando a ser reconhecido, já está começando a ter o seu seminário ali bastante visitado por estudantes, filósofos, enfim, toda sorte de profissionais da área do conhecimento. E nesse seminário, o Lacan, ele tem uma parte ali, né, principalmente o meio dele, que trata de questões bastante específicas, né? Ele faz um retorno a um sonho famosíssimo que Freud vai citar na Interpretações de Sonhos, que é o sonho da injeção de Irma, e que o Freud faz uma certa meia-culpa, porque ele analisou errado aquele sonho, o Lacan revisita. Isso é um traço fundamental da obra lacaniana. O Lacan, como o Freud deixou um monumento ali, né, uma obra vasta, e o Freud abriu a sua clínica, o Lacan ele foi o especialista maior em revisitar a clínica freudiana e apontar ali as imprecisões, por que Freud elaborou do jeito que elaborou e evidentemente como ele iria fazer aquela elaboração. Então ele volta aqui no caso da sonda da injeção de Irma e no meio dele vai tratar algumas questões mais particulares. Lembrando algo que eu já falei nos outros vídeos, que quando você vai ler o seminário Lacan, você tem que entender que aquilo eram aulas, né? Eram exposições. Então, ele tanto trabalhava questões que eram de interesse geral, por assim dizer, e que estavam diretamente associados ao título, por exemplo, da proposta do ano, né, ou da proposta do semestre, como também trabalhava questões que apareciam ali, seja do próprio interesse dele ou de interesse de alunos, comentadores que surgiam ali durante a exposição. Então, era uma aula viva, né? Portanto, era normal você tá lá lendo, por exemplo, a introdução aqui, ele vai colocar psicologia e metapsicologia, saber, verdade e opinião. Você já fica ali inebriado, porque é muito interessante. Daí ele vai seguindo aqui, ele tem um capítulo maravilhoso chamado Freud, Hegel e a Máquina. E no capítulo, na segunda parte aqui do seminário, ele vai fazer o jogo da escrituração, que aqui são, às vezes, algumas questões que às vezes interessam mais o Lacan do que propriamente o público, né? Às vezes o Lacan ele transmitia questões que eram mais válidas para ele na sua pesquisa, que depois ele ia desenvolver, do que propriamente ali para o interesse central do público ou até mesmo o interesse central do seminário. Enfim, mesmo assim, né, eu destaco, como estava falando, os dois primeiros capítulos, Psicologia e Metapsicologia, Saber, Verdade e Opinião, Universo Simbólico, um baita capítulo, Freud e Hegel, a Máquina, A Censura Não é Resistência, esse aqui é fantástico para você que é clínico e quer entender o que é resistência e censura, como trabalha na clínica, é um capítulo maravilhoso, e fora os dois últimos, né, O Desejo, a Vida e a Morte e Introdução, um grande outro. E tem o outro também, o final aqui, né, eu me empolgo, que é onde está a fala, onde está a linguagem. Enfim, lendo o seminário 2 e é claro, com algum comentador, com textos paralelos aí que você pode ver, o Lacan ele vai fazer ensinamentos preciosos para nós sobre a noção de desejo, sobre a noção de verdade, que ele já vai trabalhar para nós o quanto que a verdade ela é sempre semidita, ela é nunca inteira, né, mas é uma verdade do que se trata no trabalho analítico. A noção de desejo, o desejo já proveniente da ideia do Hegel, que é o desejo vindo do outro, e também, né, desse campo do grande outro, ali inserido numa lógica de linguagem, também dessa encarnação, né? O outro para Lacan, existem dois outros, existe o outro da linguagem, que é um conceito mais abstrato, que nós nos relacionamos, que dita mais ou menos como a sociedade se nomeia e como ela se estrutura, e a linguagem, e o outro enquanto a encarnação, né, a encarnadura, como os espanhóis vão colocar, da linguagem, aquela pessoa mesmo, ou pessoas que são responsáveis por vincular a linguagem para você, ou até mesmo por representar, né, conceitos da linguagem que são muito importantes, como pai, mãe, professor, chefe, mestre e assim segue, né? Então, é um seminário muito importante. Se você o ler e tiver olhos atentos e um bom repertório, ele vai te ajudar demais a estabelecer o diálogo entre esses conceitos, entender como o desejo se manifesta na clínica, entender o papel da censura, da resistência, o que é verdade, como ela pode aparecer no discurso do analisando e, evidentemente, como você conduz, né, uma sessão clínica, pelo menos, né, sob a ótica da psicanálise lacaniana para todos os interessados. Então, seminário 2 é um seminário indispensável
para uma compreensão clínica do porquê esse movimento de retorno de Lacan a Freud, o que ele retorna, o que ele lê, o que ele concorda, o que ele discorda, né? E principalmente como que você pode ter uma leitura cada vez mais sofisticada, mais atenta à complexidade e às demandas dos seus analisandos. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, né? Concorda, não concorda? Já leu o Seminário 2? Não leu? Tem dúvidas? E também dê o seu like aqui que nos ajuda demais aqui no nosso instituto.